Bom dia. Muito bom dia. Bom dia para todo mundo. Eu hoje comecei um pouco mais quietinha aqui. Acordei pensando muito. O, o mundo já tem mais de 5 milhões, né, de pessoas infectadas, mais de 330 mil desencarnes por conta do coronavírus. E o nosso país já ultrapassou a marca dos 20 mil. Haverão aqueles que dirão assim, mas que bobagem, todos os dias já morriam milhares de pessoas, né? Mas não dá para a gente ser indiferente a isso, né? A onda vem chegando perto, a gente começa a saber de casos de pessoas muito queridas perto da gente. E por mais que a gente comece o dia aqui no café com muito bom ânimo, não dá para a gente ser indiferente à dor do outro, né? Então a gente acaba sentindo um pouquinho também. E é importante que a gente, mesmo sabendo de toda a teoria, que a gente também se solidarize com o sofrimento das outras pessoas. E a gente sabe de tudo isso, a gente sabe da teoria, a gente imagina que há uma razão muito maior para tudo isso, mas fica aqui o meu sentimento de compaixão, a minha forma de externar que vai ficar tudo bem, independente desse furacão que está passando, e tentar falar com alguém que de repente esteja sentindo muito isso nesse momento, né? É nosso papel trazer o evangelho como forma de consolo, mas também dizer que a gente se importa. Olha, eu me importo com a dor que você está sentindo, eu me importo com o que você está passando. Talvez eu não sinta na mesma intensidade, mas eu tô aqui, né? A gente tá aqui e vamos seguir. É, Obrigada, é, Pri, por estar nessa manhã. Desculpa começar assim nessa bad. não, olha, eu posso falar para você porque eu tive o coronavírus no final de março e início de abril. Não foi uma experiência boa. Eu tive uma versão mais branda, mas mesmo assim é muito difícil para quem tem. E apesar de ter ido parar no hospital uma vez só, não ter precisado ficar internada, mas é muito difícil. Só quem passa por isso é que sabe como é. Então, eu vejo as pessoas sofrendo e eu falo, às vezes eu agradeço a Deus, poxa, eu tive uma versão mais branda, né? E as pessoas estão sofrendo tanto, outras estão perdendo os seus entes queridos, né? E isso me toca muito, ainda mais porque eu senti na pele, né? Então, a gente, todo dia eu oro, eu peço por todos os corações aflitos, por todos os doentes, porque a gente precisa vibrar forças para eles, vibrar saúde, para que eles tenham, aqueles que estão lá doentes, internados, que ficam isolados. Quando fui para o hospital, eu fiquei isolada lá também. É muito difícil, ninguém quer chegar perto de você, você se sente solitário, você se sente assim, fora dos outros, sabe? É uma sensação muito, muito ruim. Então, mas eu sempre tive a minha fé e aqueles que não têm fé, e aqueles que se sentem lá abandonados, né? É muito difícil isso, muito difícil. Eles precisam muito de oração, todo mundo precisa muito de oração. Eu peço desculpas por ter começado assim dessa forma, né? Mas é porque a gente não tem como não ser transparente. Isso tem tudo a E ver com o nosso, desculpa te cortando, nosso tema de hoje é a lei de amor. A gente tem que amar, a gente tem que vibrar amor, sim, né? justamente. E que a gente possa então nesse café receber esse alimento, né? Para a alma, para que a gente se fortaleça juntos. Então, vamos lá. A gente vai hoje continuar, né, com o capítulo 11,
a leitura do item 9, não é isso? Isso. Item 9. Item 9. Vamos continuar falando sobre a lei do amor. E eu vou fazer então a prece inicial, para a gente começar sintonizando, né? Pedindo o auxílio daqueles que estão por nós, ao nosso lado, sempre. É só a gente se colocar à disposição deles. Então, vamos lá? Verdade. Vamos. Nessa manhã, nesse novo dia que inicia, rogamos a presença do nosso excelso, nosso grande amigo Jesus, que nos conhece cada pedacinho do coração, que sabe o desejo que temos em melhorar a cada dia. E pedimos a esse amigo que nos ajude a ver a beleza em toda a obra divina, a justiça em toda circunstância, que nos faça reerguer nos momentos de tropeço, que a nossa fé, tão pequena e tão frágil ainda, possa ser renovada a cada manhã, numa prece sentida, num desejo ardente de nos conectarmos com o mais alto. Rogamos aqui pelos irmãos que estão em dificuldades, nos hospitais, isolados, em alguns lugares onde eles se encontram enfraquecidos, não fisicamente apenas, mas se encontram sem a luz do Evangelho. Que estes irmãos que desconhecem a bondade de Deus, a justiça suprema, possam ser tocados, abraçados nesse momento, através das nossas energias. Que a gente consiga realizar essa ajuda mesmo à distância, com toda a vontade que a gente tem dentro do nosso coração. E nessa manhã, que essa leitura nos fortaleça a todos, para que a gente termine esse café ainda mais animado e convencido de que Deus está, sempre esteve conosco e com Ele tudo podemos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Já me sinto melhor. Ah, sim. A prece sempre fortalece, né? Com certeza. Então, estamos aí hoje com a Priscila. Ela já esteve com a gente já uma vez. Eu estou muito feliz que tenha voltado. Muito obrigada, Priscila, por ter aceito o convite de novo. E fique à vontade, vamos começar aí a leitura. Vamos começar. Eu estava ouvindo o café de ontem. Essas mensagens são maravilhosas, né? Tem muita coisa para ensinar, né? Então, do capítulo 11, item 9, é a mensagem de Fenelon, Bordeaux, 1861. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Isso é o que a maioria de nós esquece, né? Que a gente tem o fogo sagrado, a centelha divina do amor do Pai em nós. E que é isso que nos liga a Ele, em qualquer situação que nós estejamos, né? E que, tendo isso em mente, a gente nunca está sozinho, a gente sempre está ligado a Ele. Basta que a gente vá lá, ligue essa centelha no nosso coração através da prece, aí a gente se une a Ele, a gente não está sozinho. É essa centelha que é a imagem e semelhança do Criador. Exato. Então, nesses tempos difíceis, a gente tem sempre que se lembrar disso, né? Com certeza. É o que nos mantém, né? Todo dia. E é através dessa centelha que nos mantém acesos
é que nós, ao percebermos que nós ascendemos, é que a gente tem que procurar o outro que está apagadinho, né? Para buscar, para que ele busque dentro dele também. Se Acender a acender, centelha dele. né? Imagina, uma vela acendendo a outra, Aí assim nós vamos acaba... iluminar o lugar todo, a terra toda, Exato, né? exatamente. Uhum. Pode É seguir. um, é um fato que muitas vezes pudestes constatar. Por mais abjeto, vil e criminoso que possa ser, o homem dispensa a um ser ou a um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la, alcançando muitas vezes sublimes proporções. Então, por mais que a pessoa não se dê conta desse amor ou pareça não amar a ninguém, ele sempre tem uma afeição, né? Seja por um animal, seja por uma pessoa qualquer, ou seja por uma coisa, um objeto material. O homem não vive sem amor, né? Por mais árido que ele possa parecer, ele tem que ter afeição por alguém, porque isso está em nós. Deus plantou essa centelha divina do amor em nós e nós temos sempre que dividi-la com alguém, ou Isso, com, ou exatamente. com, ou com alguma coisa, né? Então a gente não tem ninguém que não ame nada, que não tenha afeição a nada, que não tenha goste de alguma coisa, né? Sempre tem, porque isso está É, intrínseco em todos nós. é por isso que o amor, muita gente acha que ele é o inverso do ódio, quando na verdade ele é o inverso do egoísmo. Sim, Porque o amor, para ele existir, tem que ter o outro, né? Você precisa amar o outro, né? Ainda que esse outro seja assim, tem o amor próprio, mas para existir o amor próprio, você tem que ter precisado de alguém para você se perceber, né? Alguém te embalou, alguém te deu a vida, alguém participou da sua existência, e é impossível alguém exercer em sua plenitude o amor próprio sem que esse amor acabe ascendendo ao redor, né? Sem que ele se ligue também a outra pessoa. Então, o amor é exatamente o elo. Não dá para ser amor e ser sozinho. exato. E como eu li num livro, o amor, ele prova o que a matemática nos fala, porque o amor você pode dividir, multiplicar, somar, e ele vai sempre crescer, ele nunca vai diminuir. Você pode fazer todas as contas, espargir ele do jeito que você quiser, porque ele está sempre lá e ele vai sempre crescer e abarcar todo mundo, né? Eu achei isso bacana Exatamente. dela. Quando a gente lê isso, né, que não há nenhum, nem por mais vil e criminoso que não tenha essa centelha, a gente percebe que é inclusive o amor que faz os resgates, né? Nas Exato. obras espíritas, nos romances, né, de livros com bastante credibilidade na doutrina, a gente por diversas vezes vê resgates lindíssimos que são conquistados através do amor. Sem ele não teria como, né? E toda a falange que trabalha nesses resgates, ela está ali com a sua maior arma, é o amor, né? É o amor. Nenhuma falange segue em direção a um lugar de baixa vibração munida de arma, enfim, de nenhum armamento. Eles vão com o amor. E aí já fica para nós o ensinamento, né? De que a gente não precisa de mais nada. Se a gente bem souber usar, e se a gente tiver essa presença moral, né, que é muito importante, porque para falar de amor, a gente mais toca o outro, quanto maior esse amor sai de nós, porque a palavra, até papagaio fala, né? É o sentimento que a gente coloca na palavra, é a luz que sai de dentro da gente quando a gente fala do amor, é isso que toca verdadeiramente. Porque senão um surdo não se sentiria amado nunca, se ele precisasse ouvir as palavras, né? É É justamente o verdade. que a gente sente. E claro, a palavra vai chegar junto, mas é o sentimento que em excelência esse transporte.
E falando disso, de qualquer um possa ter uma afeição, nos trabalhos mediúnicos que eu participo já há bastante tempo, tem quantas vezes, principalmente em reunião mediúnica, a gente vê aquele irmão, às vezes duro, que não quer, às vezes, se comover com a amorosidade que é recebido. Quantas vezes é trazido um espírito que foi a sua mãezinha, numa vida que ele teve, aquilo comove, aquele amor que ele sentiu por aquela mãe, às vezes, há séculos atrás, acaba por comovê-lo, acaba por fazer ele abrir o coração. O amor é indestrutível, é uma coisa linda de se ver, né? O elo de amor não se destrói nunca. Por isso que está falando aqui que sempre alguém tem um afeto. Mesmo que tenha ficado no passado, às vezes há muito tempo, aquele afeto sempre é reavivado. Então, o amor nunca se destrói, né? É o sentimento por excelência, né? É a coisa mais linda que existe. Engloba todos os outros, né? Exatamente. Vamos? Vamos. Quer que eu leia ou você lê o próximo? Tanto faz, você que sabe. Então vamos um parágrafo cada um. Eu vou nesse agora. Tá bom. Uhum. Eu disse por um ser ou um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, cujos corações estão transbordantes desse sentimento em relação a animais, plantas e até a coisas materiais. Espécies de misantropos a se lamentarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Entretanto, por mais que façam, não conseguem sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seus corações ao criá-los. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência, e, embora oprimido muitas vezes pelo egoísmo, torna-se a fonte de santas e doces virtudes que constituem as afeições sinceras e duráveis, e vos ajudam a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Tudo é uma construção, né? Aquele que às vezes deposita num objeto uma afeição, ou enfim, ou ele fala aqui até dos animais, das plantas, não que a gente não possa ter amor, né, pela criação de Deus, não é isso. Mas quando esse sentimento parece ser maior ali, como se fosse uma fuga, né, de que a humanidade não me serve, né, algo assim, pelo menos foi como eu entendi. Mas, na verdade, é toda uma construção daquele indivíduo, né? Ele, em algum momento, ele vai transpor isso. E ele vai estender o seu amor, tanto a toda a criação de Deus, no que inclui a natureza, né, a fauna, mas ao próprio homem, ao seu semelhante. Sim, e às vezes, muitas vezes, as pessoas que se dedicam ao amor por animais, a plantas e tal, foram pessoas que tiveram mais experiências na área do amor, né? Com outra pessoa, né? Digamos assim. Uhum. E essa decepção os fez ter medo de amar, né? Ter medo de novamente se machucar. E só com o tempo que ela vai poder vencer essa barreira e confiar novamente, né? Assim, no caso a gente está falando das pessoas que só têm esse olhar para os animais, as plantas, né? Mas porque, na verdade, estão fugindo de si mesmas, né? Quando que uma planta vai retrucar uma resposta mal atravessada minha? Não vai, né? O cachorrinho, muitas vezes você chega e tá irritado e não sei o que, e fala, vai deitar. Daqui a pouco tá ele atrás da gente, né? Porque não é igual a gente que responde, que toca nas nossas feridas, que nos aponta as nossas sombras. Então a gente se esconde às vezes, né? Com medo de lidar com o ser humano, porque o lidar com o ser humano provoca na gente esse mergulho interior
e a gente percebe quem a gente realmente é. Por isso é tão importante essa ligação social, né? A gente ter as ligações de família, os amigos, o trabalho, porque é no convívio que a gente aprende a amar o outro e aprende a se conhecer. Verdade, verdade. Se não tiver alguém falando, olha, você já viu como é que você está falando? Você já viu o que você está fazendo? Você às vezes faz as coisas e não percebe. Tem que ter sempre alguém para ir Sim. te abrindo os olhos. Exato. Né? A Luiane é veterinária. Ela diz que amar bicho é muito fácil. Amar o irmãozinho é um aprendizado. É. É, E mesmo isso mesmo. assim, de vez em quando, os bichinhos também têm os dias deles tensos, né? Tem bichinho que é É, temperamental. tem bastante. É, é. É. Pode ir, meu amor. Pode continuar? Sim. Para algumas pessoas, a prova da reencarnação causa verdadeira repugnância, em razão da possibilidade de que outras venham a partilhar das afetuosas simpatias de que são ciosas. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes os demais. Aqui, vou dar uma paradinha. A gente Uhum. tem essa coisa, né? De que os parentes são nossos, tudo é nosso. A gente tem muito apego a tudo. É meu isso, meu aquilo, né? E se a gente for parar para pensar na lei da reencarnação, quantas famílias nós já tivemos? Quantos pais, quantos irmãos? A nossa família espiritual é imensa. Não que a gente Sim. não vá gostar dos nossos parentes consanguíneos atuais, mas eles não são só eles, tem tantos outros, né? A gente não pode ser apegado a muitas coisas, né? A gente é muito apegado a tudo isso, nos torna egoístas, né? Sim. Quantas vezes eu tenho umas ideias meio doidas assim, fico pensando. A gente não pode ser apegado a nada, porque quando a gente chega aqui, a gente só tem o corpo. Depende de tudo, de todo mundo, para ser cuidado, para ser alimentado e tudo. Quando a gente vai embora, nem o corpo a gente leva. Então só vai o nosso espírito e as ações que a gente praticou. O resto fica tudo, mas tudo, tudo, tudo aqui. Então, qual a razão desse nosso apego se a gente sabe que a gente não vai levar nada? Não é Pois é. apego de tudo. É a coisa da posse, né? É meu corpo. Aquela coisa. É, é A meu isso, Geisa é está meu dizendo aquilo. que apego é um exercício. É um Tem uma história, exercício. tem uma história muito interessante. Eu não vou lembrar com detalhes, tá? Talvez aqui eu acabe aumentando um ponto. Mas ela é assim, a mulher dizia assim que amava demais o filho e o marido. E aí ela ficou sabendo que existia essa coisa da lei da reencarnação. E aí disseram assim, então imagina que tá o seu marido e o seu filho na beira de um penhasco, você só pode salvar um deles. Quem você salva? Aí ela, meu Deus do céu, eu salvo meu filho. Aí ele falou, então imagina que mudou, você está em outra vida agora. E aquele que era seu marido agora é seu filho. E aquele que era seu filho é seu marido. Quem você salva? Aí ela parou, pensou. Ela, não sei, acho que meu filho de novo. Aí ela, tá vendo? Mas por que você não salva o marido? Aí ela, não, porque o filho é meu. O marido é de segunda linha, ele é primeiro da sogra. Mas que bobagem isso, porque se invertem, né, os papéis, Sim. não tem isso de meu, gente. Não tem isso de meu, e isso às vezes causa muitos conflitos. Graças a Deus não é meu caso. Eu me dou muito bem com a minha sogra. Graças a Deus, a minha mãe é uma mãezona pro meu marido. Às vezes, inclusive, passa a mão na cabeça dos genros e as filhas dela, ó, ela deve estar aí ouvindo, ela sabe disso, né? Morre de amores pelos genros dela. Mas existem conflitos familiares assim, de sogra com Sim. ciúme, porque é o meu filho, Uhum. né? E vice-versa, a esposa com ciúme, porque é o meu marido. E isso não leva a nada, gente, não leva a lugar nenhum, porque na verdade, quando a gente se enxergar, todos nós como irmãos,
isso muda o patamar, né? Eu vou querer um bem tanto para um quanto para outro. Mas é difícil, porque a gente se agarra mesmo nessa coisa da possessividade. É um exercício, como disse a Geisa aí. É verdade. A gente sempre tem A, essa tendência. a Fabi disse que é muito apegada aos filhos e acha que isso não é muito bom. Imagino que quando eles não estiverem mais o dia a dia comigo, quando forem ter suas vidas. Estou tentando a cada dia melhorar. Quando os filhos casam, vem assim, imagino, né? Deve vir uma experiência dolorida, né? Porque é a sensação do ninho vazio. Eles não estão mais ali te pedindo nada, não estão mais ali esperando nada de você. Agora eles vão viver a vida deles. Então deve ser uma sensação, para quem não praticou o desapego, deve sentir bem. Ah, é. Meu filho mora comigo hoje em dia, mas ele passou um ano longe de mim, morando em Portugal. Olha, no início a coisa foi feia, mas depois você vai se acostumando aí, vendo que ele já cresceu. Aí isso bateu assim, nossa, ele já tá fora, já está estudando, ele já cresceu. Então isso foi batendo e eu fui entendendo. Hoje em dia ele voltou a morar em casa, mas eu já vejo ele de uma forma diferente de como eu via antes dessa experiência. Hoje eu já respeito as decisões dele, já vejo que hoje em dia ele já é um adulto, ele não é mais aquele garoto que eu achava que ele era. Ele já toma as decisões dele, então isso mudou. E para mim foi bom, porque tinha a tendência, por ele ser filho único, dele ser sempre o meu garotinho, o meu pequeno. E quantas vezes a Então, gente acaba podando, né, o outro, é limitando. verdade, é. Pode Vamos seguir? continuar? Pode. Vamos? Vamos lá. Eu nem sei onde você parou, porque a gente É, conversou. indiferente demais. Pois bem, para praticardes a lei de amor, tal como Deus o entende, é preciso que chegueis passo a passo a amar todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas será realizada. Deus o quer e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, seja qual for a forma sob a qual ele se apresente. Visto que também, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta e de nacionalidade. Era isso que a gente estava falando, né? O que impede a gente de amar livremente é o egoísmo, essa sensação de posse que a gente tem de tudo. Quando a gente superar isso, que ainda temos que remar bastante, falo no meu caso, né? Tenho que remar bastante, reconheço. Aí a gente vai começar a ver o outro como nosso irmão, a amá-lo, porque tudo a gente coloca o egoísmo, o interesse pessoal na frente. Quando você vê uma coisa, eu quero isso para mim, isso para os meus. E o restante? Sim. O restante também não tem o direito de receber a mesma coisa? Quando a gente É. entender isso e pensar, tem para todos, vamos dividir igualmente para todos. Eu quero receber igual que o meu irmão recebeu, ele tem que receber a mesma coisa que eu recebo, tudo no mundo tem que ser igual. Quando a gente instintivamente tiver esse pensamento, as coisas vão ser diferentes. Em todas as áreas, em Exato. todas as áreas. Né? Porque a gente sempre só quer para os nossos. Sempre assim, nunca assim, né? A gente só quer, para cá, nunca. Não é? Exatamente. Quando isso se fizer uma verdade, não existirá preconceito de espécie alguma, né? Porque o Sim, preconceito é justamente você ver o outro diferente de você ou daquele conceito que você faz de normalidade. Que é absurdo, porque, como você mesma disse agorinha,
o corpo da gente, né? Tudo que a gente vive materialmente aqui é efêmero. O espírito é o que prevalece, é o que permanece. E a gente esquece muito disso. A gente se prende a posições sociais, de em que situação, que categoria que aquele irmão está, e a gente acha que muitas vezes a gente deve julgar quem merece mais, quem merece menos, com essa dificuldade de olhar o outro verdadeiramente como irmãos. É porque a gente julga as pessoas pela aparência, não só de raça, de cor, de nada disso, mas pela como a pessoa aparece ali para você. Aí você já faz aquele julgamento, a pessoa é assim ou é assada, mas na realidade você não sabe porque a pessoa é daquele jeito, a pessoa está daquele jeito. Assim, a gente não conhece os problemas, a gente não conhece a vida que a pessoa passa. Como é que a gente se julga no direito de julgá-la? Não é? Sim, exato. E falando da área de reencarnação, a gente nem sabe por que a pessoa está passando por aquilo. A gente só tem a visão parcial do que a gente vê aqui. A gente não tem uma visão como espírito imortal daquela pessoa. Então, só quem tem a possibilidade de fazer isso é Deus, porque Ele conhece a história de cada filho, de cada espírito, né? Então, Ele sabe as dificuldades, as facilidades, o que a pessoa já passou, o que não, o que ela já aprendeu. Às vezes, aquela pessoa que você passa ali e vê sentado, ou está numa situação difícil, é uma pessoa muito mais evoluída que você. Mas ela está numa situação difícil, mas ela está enfrentando aquilo muito melhor do que você, que está cheio de facilidades e está desesperado por pouca coisa. Não é? Sim, exatamente. É complicado porque ao mesmo tempo é difícil a gente medir a dor, né? Uma coisa que dói em mim, uma coisa que dói em você. Dor é dor, cada um sabe, né, o que está sentindo. Mas que a gente tenha respeito com a dor do outro, porque muitas vezes a gente subestima e, e isso é o fruto da falta do amor, do egoísmo, né? Cada um sabe onde é que o cinto aperta ali e que a gente tenha esse olhar de menos julgamento e mais acolhimento. Verdade, é acolher. Fazer o que a gente precisa, né? Acolher. Exato. Vamos continuar? Pode seguir, vamos lá. Senão a gente extrapola o horário. Tá caindo esse telefone aí dela. Esse telefone hoje está caindo. Disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite com relação ao próximo? Será a família? A seita? A nação? Não, é a humanidade inteira. Nos mundos superiores, é o amor mútuo que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso que se aproxima, verá seus habitantes, em virtude da transformação social por que passará, a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Então, a gente ainda vai ter a nossa oportunidade, né? Ainda vamos chegar lá, mas isso depende de cada um, né? Exato. A gente estudando, né, no livro dos Espíritos, se eu não me engano, que fala sobre isso, que as diferenças nestes mundos se dá de um indivíduo para outro, de um espírito para outro, se dá pelo progresso moral que já tem alcançado, né? Que não há disputas de quem ganha mais, de quem ganha menos, né? Dessas coisas que a gente vê por aí, por exemplo, da gente estar todo mundo na mesma tempestade, mas em barcos diferentes, alguns sem barco nenhum, tentando se segurar em qualquer pedaço de madeira que esteja flutuando. Mas, enfim, não existe isso, porque quando você percebe o outro verdadeiramente como seu irmão, é aquela coisa do um por todos e todos por um, né? E todos se unem no acolhimento daquele que estiver mais necessitado. E as diferenças são apenas aquelas pelo progresso já realizado, sem disputa, sem inveja, ainda bastante longe do que a gente vive,
mas a certeza que a gente tem é que um dia chegaremos lá. E eu não quero chegar lá sozinha, né? Então a gente vai chegar junto. Vamos carregando um ou outro, porque é esse o destino, né? Para qual a gente foi criado. Exato. E nesses mundos, não tem isso, né? Só quem está mais adiantado ajuda o que não está. Todo mundo quer o bem em geral, porque eles sabem que o bem de cada um depende da coletividade. O dia que a gente entender isso aqui, que a gente não vive sozinho, que o bem-estar de um depende do bem-estar do outro, e que nós só vamos ser felizes quando todos forem felizes, aí sim o mundo vai mudar. É isso lá que eles já entendem e a gente ainda tem que nadar muito para chegar lá. Exatamente. Mas o que conforta hoje, né, é que esse exercício, né, essas dores que a gente ainda passa e essas diferenças que às vezes são muito gritantes, como tem uma frase atribuída a Kardec que diz que é preciso que o mal chegue ao seu limite para que a gente perceba a necessidade do bem e das reformas, né? E como que, infelizmente, a gente percebe a necessidade do bem, quanto mais gritantes se tornam essas diferenças. A Irma colocou ali que o menos doente ajuda o mais doente. É assim que a gente tem que se ver agora, porque não há nenhum de nós que não seja um necessitado, né? Que a gente às vezes se coloca na posição do que assiste, mas nós somos constantemente assistidos pela espiritualidade. Tem uma É passagem verdade. de Lucas, logo depois que Jesus escolhe lá os apóstolos, né, e nomeia quem serão aqueles apóstolos, acho que é no capítulo 6. Eu não decorei, eu estava lendo hoje de manhã, porque aquela agenda da reforma íntima que a Nayara indicou pra gente, eu adquiri ela através do aplicativo. Então, todo dia de manhã eu vejo qual é o versículo do dia lá pra gente refletir. E aí ele diz que antes das bem-aventuranças, quase que imediatamente antes, quando ele estava indo, né, andando lá para o monte, e a multidão tocava Jesus porque percebia que dele saía um poder enorme de cura e todos que o tocavam eram curados. E aí parei nesse versículo hoje de manhã e falei assim, meu Deus, né, se ele tivesse aqui agora, não que a cura venha de fora para dentro, porque ainda é isso que a gente espera, mas o que é que a presença moral do Cristo arrebataria em mim, né, nessa manhã? E hoje eu acordei daquele jeito que vocês viram, né, que eu não estava muito legal. E olha bem, durante o café, e que ele se fez presente, porque nós estamos unidos em pensamento em nome dele, ele arrebatou. Eu já não estou mais com aquele peso no coração que eu iniciei o café. Então eu, de certa forma, fui curada, mas né, momentaneamente nessa manhã, mas não porque veio de fora para dentro, mas porque eu me coloquei aqui à disposição, né? Me coloquei aqui na busca, com um real desejo de que eu pudesse aurir daqui a força, né, que eu estava precisando. Então, que a gente use isso quando a gente estiver se sentindo mal, porque o Cristo a todo momento ele está nos estendendo a mão. E que o nosso papel, quando a gente se restabelece, é justamente olhar para quem que a gente pode estender a mão, né? Porque se a gente foi merecedor desse auxílio, a gente precisa passar isso para frente. E isso é a corrente do amor, né? É isso que nos liga uns aos outros, né? E agora tudo faz sentido. Desde a leitura daquele versículo, a tudo que a gente vem conversando aqui no café, até esse momento de agora, em que eu percebi esse alívio. E isso é muito, muito bom, muito confortante. É verdade. Porque você estava falando de Jesus quando as pessoas tocavam as vestes dele, mas nem todos eram curados. Por quê? É Porque nessa passagem dependia. que todos eram. Nessa passagem especificamente. Eu fui Nessa lá no Novo passagem. Testamento do Haroldo, mas normalmente não eram, sim. Não, porque dependia do estado íntimo de cada um, do quanto cada um tinha a fé de que seria curado.
Você vê no exemplo da irmã hemorroísa, ela tocou a barra da túnica e Jesus sentiu a virtude saindo dele. A fé dela era tão grande que ela se curou pela fé, que ela acreditava que ela iria se curar, né? Então, isso também de você se curar, hoje em dia, quando você está se sentindo mal, você está com algum problema, também depende da sua fé, do quanto você pede, o quanto você abre o seu coração para receber esse alívio. Porque às vezes Exatamente. você está com a cabeça assim tão coisa que você não se concentra direito nem. Ele está lá estendendo a mão para você, mas você não consegue perceber. Você não consegue receber aquele alívio por você não ter se aberto para aquilo. Então, tudo É também porque depende muitas vezes da nossa disposição. a cura que ele propõe não é necessariamente a que a gente quer, né? Também tem essa. Pois é. Então, na verdade, eu acho que chega para todos, mas só que nem sempre atendendo aos nossos desejos tão pequenos, às vezes, né? De quem acha que sabe o que é melhor para si. Sim. Então, Ele que sabe o vamos. que é melhor para nós, para o nosso espírito imortal. A gente acha que. Eita! A gente acha que o que é melhor para nós nesse momento que a gente está aqui encarnado, mas ele vê o que é melhor para nós como espírito imortal. Que isso que a gente acha que vai ser um bem, na realidade, lá na frente não vai ser aquele bem todo, não. Exatamente. Então, vou seguir aí. Tá, Os vai agora o outro efeitos, parágrafo. os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática desta sentença. Não façais aos outros o que não gostaríeis que os outros vos fizessem. Fazei ao contrário, todo o bem que puderdes fazer-lhes. É o que resume bem, isso é você enxergar no outro o seu eu, né? O outro é um espelho de você e que a sua felicidade está atrelada à felicidade do outro, porque se você for feliz sozinho e indiferente à dor do outro, você não está sendo feliz verdadeiramente. É Sim. incompatível. E enquanto tiver um outro chorando ao seu lado, você não vai ser verdadeiramente feliz. Sim, Como é que você vai conseguir ser feliz? Só se você for muito egoísta, porque enquanto você está ali na sua felicidade momentânea, o outro está chorando ao seu lado. exato. Isso não é a verdadeira felicidade, né? A verdadeira felicidade é quando todos estiverem felizes. Exatamente. Por- Carlos André colocou aí que lembrou das pegadas na areia. A gente já contou essa história aqui uma vez, né? De que aquela vez que você olhar as pegadas lá atrás e ver só as duas pegadas, que na verdade é quando Cristo estava carregando no colo, né? Porque tem Uhum, horas que é difícil de andar, mas que ele nunca sai de perto da gente. E quantas vezes ele é. nos carrega, literalmente. Vamos seguir, que eu tô preocupado com o tempo Vamos. já. Jesus, esse telefone cai toda hora. Vou segurar, vai ficar melhor. Pode deixar. Sem Pode problema. ir. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cederá, a despeito de si mesmo, ao amor verdadeiro. É um imã a que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está em vossos corações em estado latente. A terra, morada de exílio e de provas, será então purificada por esse fogo sagrado, e nela se praticarão a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, isto é, todas as virtudes que são filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas pregações, ele se limitava a repetir essas doces palavras: meus filhos, amai-vos uns aos outros. Né? Então, é um parágrafo de esperança. Quando tudo Sim, parecer não ter solução, acreditemos
que o endurecimento do coração humano cederá. Todos nós, né? Todos, aqueles mais difíceis, os mais teimosos, todos eles estão fadados ao amor, porque é do amor que eles são formados, né? Como eu falei ontem, na conversa que a gente teve aqui no café com o Eduardo, o amor é como se a gente ganhasse, ganhasse um avião, que eu não faço ideia de como fazer ele andar, não sei nem que botão eu aperto, mas eu tenho esse avião, eu só não sei ainda como usá-lo em sua plenitude, né? Então eu tenho ele, e estou aprendendo a usar as ferramentas do amor para fazer ele decolar. Todos nós estamos assim. A gente está lá, usando o avião, ligando os botões, vendo a luzinha, o que é para ali, o que é para aqui, vendo ainda, cutucando cada botão para ver o que faz. A gente, uma hora, aprender a colocar ele para decolar, mas por enquanto a gente está só na parte descobrindo ainda, mexendo para ver o que acontece. Isso aí. É por isso que a gente tem a doutrina espírita, que é aquele bom instrutor, né? Que está nos ensinando a mexer com esse avião. Só que ela não vai ligar o avião por nós. Ela vai ali, ó, dar um manualzinho de como que a gente vai fazer. Mas é a gente que tem que botar a mão na massa e aprender a mexer com ele. É verdade. E estamos nós aqui falando por parábolas, olha bem. E também os outros sentimentos que são os filhos do amor, a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento. A gente ainda não consegue o amor por excelência, o amor universal preconizado por Jesus. Mas essas virtudes filhas do amor, a gente já consegue praticar alguma coisa. A caridade, a humildade, não que a gente seja caridoso, humilde, paciente, nada disso, mas a gente já consegue praticar alguma coisa. E praticando, eu acho que a gente vai chegar lá a aprender a amar. Quando a gente conseguir praticar todas elas instintivamente. Por enquanto, sim, a gente ainda está na fase do racional. Não, eu preciso ser caridoso, eu preciso ser paciente. Então, eu tento fazer para poder adquirir essa virtude. Quando isso já estiver intrínseco em cada um, aí, quando a gente já tiver elas reunidas, a gente realmente vai aprender a amar. Exatamente. Por isso que é preciso raciocinar primeiro, né? Sim. E é tão importante a fé raciocinada, porque a gente compreende o porquê de ter que trilhar esse caminho, né? E só o conhecimento nos traz isso, né? Só que é porque nos dá as bases sólidas, né? Para que a gente permaneça daquela forma. Exato. Quer ler o último? A gente tem 12 minutos para encerrar. Tá bom. Já fico com o coração apertadinho. Não, hoje eu só vou fazer uma mensagenzinha só. Amados irmãos, aproveitar essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma retira delas um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e logo vereis a terra transformada num paraíso onde as almas dos justos virão repousar. Fénelon Bordeaux, 1861. Então, ele diz aqui que a prática é difícil, muito difícil. Mas bem sabemos. Mas a alma retira delas um bem imenso. Então, a gente, por mais difícil que seja, a gente tem que ter a força de vontade, a perseverança de aprender a cada dia, praticar as filhas do amor, a caridade, a humildade, o devotamento, passo a passo, para a gente ir construindo em nós esse amor. A centelha divina dada pelo Pai está lá, mas ele não fez o trabalho todo, ele deu o germe e só com o nosso trabalho pessoal é que esse germe vai brotar e vai se desenvolver. Porque se ele desse tudo de mão beijada, a gente não ia dar valor. Com certeza. A conquista é muito o bolo
tem outro gosto quando a gente que faz, né? Não tem Exato. nem só uma comparação boa, porque tem gente que não gosta de cozinhar. E aí fala assim, não, meu filho, eu prefiro o bolo da padaria mesmo. Mas é, tudo que a gente consegue pelo nosso esforço tem um sabor diferente do que aquilo que a gente é dado, que a gente acha fácil. Com Então certeza. o pai nos conhece e ele sabe que só a gente mesmo trabalhando em si, a cada lição, entendendo a importância, é que a gente um dia vai chegar lá. Estamos todos fadados, mas depende do nosso esforço. Uns vão demorar mais, outros vão demorar menos. Depende do entendimento de cada um, mas todos um dia vamos chegar lá. Com A certeza, se amarmos, Deus né? quiser. Uns aos outros. Inundada desse amor, transbordando, muito grata, Priscila, pela sua companhia nessa manhã, pela energia de todos vocês que estão com a gente aí e que me ajudaram, né, a me recuperar, que comecei tão murchinha e agora volto a me emocionar, mas agora de gratidão, porque quão bem me faz estar aqui com vocês todas as manhãs. Muito obrigada. E fica aqui, né, mais uma vez, a, compartilhando com vocês, né, de como que a nossa vontade em buscar, em pedir esse auxílio, ela faz mesmo, né? Ela faz acontecer. Muitas vezes os problemas vão continuar, Sim, mas a gente passa a enxergá-los diferente, a gente se fortalece perante eles e a gente passa por eles. Então, que a gente possa compartilhar um pouco disso para todas as pessoas que a gente sabe, né, que a onda está chegando, que as angústias estão surgindo. Então, que a gente possa passar essa experiência nossa de que tudo a gente realmente consegue, porque Deus nos fortalece, né? E Ele nos fortalecendo, a gente encara diferente. E é isso. verdade. Muito obrigada. Eu tenho uma mensagem do livro O Espírito da Verdade, referente a esse item, ditada pela Mei Mei. No capítulo 9, se chama Dinheiro e Amor. Diante do bem, não pronuncies a palavra impossível. Certamente, sofres a dificuldade dos que herdaram a luta por preço das menores aquisições. Ainda assim, lembra-te de que a virtude não reside no cofre. Onde encontrarias ouro puro a fazer-se pão na caçarola dos infelizes? Em que lugar surpreenderias frágil cobertor, tecido de apólices para agasalhar a criança, largado ao colo da noite? Entretanto, se o amor te faz lume no pensamento, arrebatarás a imundície, a derradeira sobra da mesa, convertendo-a no caldo reconfortante para o enfermo esquecido. E farás do pano pobre o abrigo providencial em favor de quem passa, relegado à intempérie. Uma garganta de pérolas não emite pequenina frase consoladora, e um crânio esculpido de pedras raras não deixa passar leve fio de ideação. Todavia, se o amor te palpita na alma, podes falar a palavra renovadora que exclui o poder das trevas e inspirar o trabalho que expresse o apoio e a esperança de muita gente. Respeita a moeda capaz de fazer o caminho das boas obras, mas não espere pelo dinheiro a fim de ajudar. Hoje mesmo, em casa, alguém te pede entendimento e carinho. E, além do reduto doméstico, legiões de pessoas aguardam-te os gestos de fraternidade e compreensão. Recorda que a fonte da caridade tem nascedor em ti mesmo e não descreias da possibilidade de auxiliar. Para transmitir-nos semelhante verdade, Jesus, a sós,
sem fiança terrestre, usou as margens de um lago simples, ofertou simpatia aos que lhes buscavam a convivência, confortou os enfermos da estrada, falou do reino de Deus a alguns pescadores de vida singela e transformou o mundo inteiro, revelando-nos assim que a caridade tem o tamanho do coração. Mei. Ela é fantástica, né? Gosto muito. Então, Obrigada. Pode seguir aí para o nosso encerramento. Muito obrigada. Obrigada a você pela oportunidade. É tão bom a gente estudar o Evangelho, né? Muito. Fica de alma lavada, né? Eu tô assim, Leve, vamos sair daqui leve. passarinhos. Passaria, exato. Passar o dia alegre e feliz. Então, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Pai amoroso, gratidão, Pai. Gratidão por esse estudo. Gratidão por tudo que aprendemos aqui. Gratidão pela centelha divina que puseste em nós, para nos despertar, para nos unirmos a Ti. E que sabedores, Pai, de que temos o amor, a centelha do amor no nosso coração, possamos espalhar esse amor com todos aqueles que necessitam, com todos aqueles que pudermos, com os nossos familiares, amigos, conhecidos, mas também que esse amor que habita em nós possa se espalhar através de vibrações, através de preces, para todos aqueles corações que também têm a sua centelha divina, mas que ainda não têm a consciência dela. Que o seu amor, Pai, possa abarcar o mundo neste momento tão difícil em que a humanidade terrena passa. E que assim possamos despertar, Pai, para que um dia possamos ser uma humanidade amorosa uns com os outros, possamos nos amar, nos auxiliar, andarmos de mãos dadas e cada um apoiar o seu próximo, para que todos avancemos unidos rumo à perfeição. Peço as suas bênçãos de luz para todos nós neste momento, que todos nós possamos ter um dia iluminado, que cada um possa, depois desse estudo, amar e espalhar esse amor ao seu redor. Que cada um possa ter um dia de luz, de paz. Peço as suas bênçãos para todos nós, hoje, agora e para sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Estamos, então, alimentados espiritualmente. Emocionou? Emocionei. Alimentados espiritualmente, eu desejo que todos nós tenhamos um excelente dia, que a gente continue em sintonia e que amanhã a gente esteja juntos novamente. Beijo grande. Beijo. Obrigada, Beijo para Até todos. Beijo. Você também. Beijo, Dorinha.